Bom, gente, com muito prazer eu recebo em meu canal meu grande amigo e irmão Jeff Duarte. O Jeff é também conhecido como Malandro Encarnado. Jeff é médium, umbandista, ator, modelo, pesquisador, defensor das artes do samba e da boa malandragem. Também é fundador do Grupo Cultural Zé e Maria, além de colunista na revista Cavaco de Prata e praticante de Taekwondo. Uma primeira questão. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Porém, em nosso país, outros grupos religiosos ligados ao evangelismo protestante e também da Igreja Católica insistem em perseguir os religiosos de matriz africana, demonizando a liturgia e violando os terreiros de Umbanda e Candomblé, promovendo quebra-quebra de imagens, maculando o sagrado direito de seus praticantes. Uma grave violação, sem dúvidas, ao artigo 6º da Constituição. Ô Jeff, é difícil ser um bandista no Brasil e como você enxerga esses ataques aos terreiros com a perseguição às religiões de matriz africana? Bom, você fez uma pergunta que é o ponto-chave da situação pelos dias que estão acontecendo hoje, mas eu defendo uma tese um pouco contrária, tá? Nós temos árvores que têm os ramos que são secos, que não tem como levar frutos, não tem como levar sementes para poder frutificar novamente, né? O que está acontecendo com as umbandas hoje em dia. Mas nós também temos aquele tronco, sabe? Aquela raiz que chega e destrói por baixo do solo. Então, eu não sei se é pior a intolerância religiosa, né? Ou o fanatismo religioso. Porque o que acontece é o seguinte, nós de matrizes africanas, como você disse, que eu já digo que é afro-ameríndia, né? Que são justamente as nossas raízes e o que construiu esse nosso país, tá? Sem a mão de obra dos escravos e dos índios, esse país não existia. Aliás, esse país é um país indígena, é um país que os donos dessa terra, os verdadeiros donos dessa terra, são os índios. Então, o que acontece em relação a isso é que o nosso próprio povo precisava se conscientizar e até mesmo retornar às origens para entender o que está acontecendo. Porque o cara fala que é um bandista, que é quimbandeiro, que é candomblessista, que é catimbozeiro, mas não tem um, um pingo de conhecimento científico da coisa, conhecimento histórico, conhecimento geográfico da causa. Isso acaba fazendo com que uma mistura, uma miscelânea, que acaba proliferando outras culturas. Aí sim, o que acontece? É visto de uma forma errada, é visto de uma forma errônea, é visto de uma forma totalmente deturpada, porque o religioso ele quer seguir o africanismo, ele quer seguir as culturas xamânicas, mas com uma raiz de conceitos que são europeus. Mas e aí? Né? A gente fala em Umbanda, é lógico que o cristianismo é uma coisa forte, nós temos Jesus Cristo como um dos grandes seres que passaram por esse planeta, um exemplo a ser seguido incontestavelmente em todos os sentidos, porém, nós temos uma outra crença, que não é a crença judaico-cristã. Eu acho que o tronco é importante, porque se você tiver um zelador de terreiro que, a princípio, traga cartilha para os filhos, para os médiums, isso muda completamente. Por quê? Porque as pessoas precisam entender o que estão praticando.
E vamos falar, né? Somos os macumbeiros. Até mesmo a etimologia da palavra precisa ser compreendida. Por quê? Macumba é uma palavra do quimbundu que significa culto noturno. Então, todo culto à noite é macumba, seja na igreja protestante, seja na igreja evangélica, seja no budismo, no ramatiz. À noite, é macumba. Isso é uma palavra do quimbundu. Olha aí, que interessante. O Jeff, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 33, dispõe que o ensino religioso nas escolas é de matrícula facultativa, ou seja, caso o aluno não queira, ele não é obrigado a cursar a matéria. E também às escolas foi dada a liberdade para inserir ou não o ensino religioso em sua grade. A questão é que particularmente quando criança, eu tinha aulas de religião, ensino religioso na escola. E a professora era católica, ou seja, ela passava para a gente o conteúdo ligado ao catolicismo. Evidentemente, se eu tivesse um professor protestante evangélico, ou os proprietários da escola fossem evangélicos, talvez eu receberia, talvez não, com certeza eu também receberia todo um conteúdo ligado ao protestantismo evangélico, né? Então, é o seguinte, a gente sabe que a teologia, ela deve ser neutra, né? Pois é uma ciência de pesquisa antropológica. A gente não vê isso acontecer. Você, como pesquisador das religiões, sobretudo a sua religião, né, qual a sua opinião sobre o fim da obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas? E caso o ensino religioso voltasse a ser obrigatório, ó, a partir de hoje não tem conversa, todo mundo vai ter que aprender religião. Você não acha que a teologia deveria ser pura, né, para ser repassada para os alunos? O que você acha sobre isso, Jeff? Então, vou falar um pouco da minha trajetória, tá? Eu sou filho de zelador de terreiro, sou filho de tata de quimbanda, tá? E sou filho de sangue, então eu nasci dentro do terreiro. Uhum. Por obrigatoriedade em educação, eu tive que fazer meu catecismo, tive que fazer minha comunhão e etc. E um belo dia, né, depois de, eu acho que eu tinha 14 ou 15 anos de idade, seguindo a Umbanda e ainda dizendo que era católico, porque na época o conceito generalizado das religiões espiritistas, não vou dizer espírita, vou dizer espiritistas, era mais rígido. Inclusive, é, a vertente do meu pai vem justamente daquela época que o terreiro era fechado por força policial. Isso só não acontecia no terreiro dele porque o irmão dele era da corregedoria da Polícia Militar, né? O meu tio Jones, que desencarnou foi o final do ano passado, né? Meus Então, pêsames. além de ser dali da nossa macumba, que eu vou falar a verdade, do jeito que a coisa anda, eu não digo que eu sou um bandista, eu digo que eu sou macumbeiro, até justamente por causa daquilo que eu te falei. Tá difícil de ser um bandista, sabe? Porque você olha uma umbanda que não é umbanda. Eu conheci a umbanda nos anos 80. Por que eu conheci nos anos 80? Eu nasci em berço umbanda e quimbanda. Porque era quando eu tinha consciência. Então, uma coisa que você está falando é isso. É quando se tem consciência para absorver um conhecimento. Né? Depois de um tempo, com 14 anos de idade, eu fui estudar shintoísmo, a qual fiquei 13 anos e quase me formei sacerdote naquela vertente. Isso porque o terreiro do meu pai fechou, aquela coisa toda. E depois do shintoísmo, eu entrei para uma sociedade, que o povo fala que é sociedade secreta, mas não é secreta, é seletiva, né? É uma fraternidade que me obriga a estudar todas as religiões, né? Só que eu venho com essa raiz da Umbanda, do Catimbó, né? Da Jurema Sagrada. E isso por missão. Antes da religião, né, eu entendo que o ensino fundamental para poder trazer um alicerce forte para a criança, vamos dizer assim, seria o ensino científico e o ensino filosófico, que isso já é imposto nas escolas, mas a nível lá de ensino
médium, né? Quando se tem mais consciência daquilo. Agora, em relação a culto, eu acho que é nada mais, nada menos do que uma questão de política, né? Por quê? Porque você vê as igrejas com crescimento político, né? Você vê os protestantes já com bancada no Senado, né? Você já vê essa força. Os espíritas estão tentando conseguir isso, sabe? Mas eu acho que pro espírita ele precisa simplesmente entender o que ele pratica. E é isso que não acontece. Hoje em dia, a pessoa vai para um terreiro e acha que lá é só colocar roupa bonita, não é praticar nada. Hoje em dia, a pessoa vai para a igreja e fica glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, quando chega em casa é um inferno, é só confusão, é só... Isso acontece sempre, né? A maioria do povo protestante você vê fazendo fofoca do vizinho. Então, são coisas que são conceitos determinados, se coloca na cabeça das pessoas, que são só conceitos, sabe? Certo. Então, isso não soma com nada, e se falando de cultura, se falando de matéria de grade escolar. Então, até mesmo porque teologia, eu também fiz teologia, né? Como eu gosto de mexer em tudo, eu fiz teologia depois que eu entrei para a faculdade. Só que a teologia para a faculdade, para a fraternidade. Só que teologia, para ser teologia mesmo, teria que ser teologia universal, que é uma teologia que ela não puxa para o lado do cristianismo, não puxa para o lado do budismo, não puxa para o lado nenhum. Por quê? Porque tel, né, seria estudo de Deus e seus atributos, né? Teologia, tel seria Deus e seus atributos. Logia, Perfeito, o estudo, perfeito, né? Então, perfeito. não tem aquela coisa de eu estudar um Deus, né, que é pregado no judaísmo como um ser de cultura hebraica, que utiliza um nome de raiz grega, né, e vem aquela miscelânea desde já. Pois é. O Jeff, uma Então, terceira. mais importante é o conhecimento etimológico da coisa, né? Pode continuar, pode Está seguir. Por quê? Porque as pessoas falam certas coisas, mas não têm noção do que significa. Eu mesmo, permeando o universo do samba, 80% da população brasileira não sabe que malandro foi um termo poetizado para o capoeira por Machado de Assis. Depois que aquela coisa foi proibida, a capoeira foi proibida por causa das maltas, né, que aí marginalizou-se a cultura da malandragem. E hoje em dia, ainda assim, as pessoas olham para o chapéu Panamá, um terno branco, e falam, ah lá o Zé Pilintra. Pois é, mas esse costume foi passado pelos europeus. E aí? Pois é. O Jeff, uma próxima questão para o amigo é o seguinte: de todos os lugares do Brasil, o Rio de Janeiro é o único em que o fenômeno da união entre bandidos e religiosos protestantes acontece. E os seguidores das religiões de matriz africana ficaram mais acuados ainda. Isto perpassa, inclusive, o Jeff, a questão do direito, né, da nossa jurisprudência, e vai para um campo internacional, porque aí você está agredindo os direitos humanos. E por que eu falo isso? Porque esse pessoal que segue, né, sob um ponto de vista mais fundamentalista, eles entram no terreiro, eles quebram o terreiro, eles inclusive agridem aos filhos de santo, a mãe de santo, pai de santo, babalorixá, yalorixá, não importa, eles batem, eles agridem com palavras, e isso não deixa de ser uma tortura física, psicológica, enfim. E ainda aí é onde que entra a questão, né, da bandidagem que ameaça,
que tenta colocar uma mordaça na boca do pessoal da Umbanda e do Candomblé. Mas, por outro lado, a grande maioria não se cala, né? A gente vê que a maioria denuncia, filma com o celular, mostra, olha aí, quebraram minhas imagens, isso é um absurdo e tal. Isso é muito louvável. As pessoas, na sua opinião, o que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Poxa, a terra do samba, do batuque, esse fenômeno novo, a união entre bandidos e religiosos, sobretudo religiosos do campo evangélico. Isso é culpa do fundamentalismo religioso, Jeff? Olha, eu vou voltar àquela tecla inicial que eu disse, que o tronco, né, ele destrói a terra, tá? Se nós vivêssemos numa cultura que a coisa tivesse sendo pregada da forma que é para ser, estou falando das religiões de matriz africanas fundamentais, ou seja, aquelas que começaram, nós não teríamos esse problema. Por quê? Porque a maioria do povo que está nos evangélicos, nas igrejas protestantes, a maioria foram de terreiro. Milhares de pastores que já foram zeladores de santo, pai de santo, babalorixá. Mas a partir do momento que você vai entrar numa religião fundamentada em uma cultura africana e vem com uma visão cristã da coisa, não vai funcionar nunca. E aí o que acontece? Crescem as igrejas e a demagogia. O poderio fica ali, fica concentrado, politicamente concentrado. E você acha que aquele que quer lucrar com isso vai tender para que lado? Entende? Eu vou me associar à igreja, que a igreja tem dinheiro, e pode me dar aí, e pronto. Quem sabe se esses ataques não são ataques mandados, ataques pagos? Porque eles têm poder para isso. E uma outra coisa começou, a mistura da religião com a política. Jeff, durante o processo eleitoral de 2020, a sua imagem artística de malandro encarnado foi covardemente associada à figura do ex-prefeito Marcelo Crivella, né, apontado como o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, através de uma montagem barata, dessas que se pega o rosto da pessoa e deixa o corpo e só troca o rosto. Conta para a gente, agora você pode discorrer sobre essa questão, conta para a gente brevemente esse episódio e qual a sua sensação ao ver pela primeira vez essa montagem. O que você sentiu quando você viu assim, meu Deus, não acredito, é a minha foto. E quais os procedimentos jurídicos você tomou? A princípio não foi durante a campanha de 2020, não, foi antes. Foi assim que o Crivella se lançou, né, politicamente, já fizeram essa montagem e tal, uma coisa que incomodou bastante, viralizou pela primeira vez, né? E aí chegou ao meu conhecimento e fiquei com raiva. Por quê? Por ter a minha imagem associada a um camarada que destoa totalmente o que eu prego, o que eu defendo, né, os meus ideais. Então, aquilo me irritou muito, porque a partir do momento que eu luto para trazer uma desmistificação da figura do malandro para a figura cultural do estado do Rio de Janeiro, que seria, inclusive, a maior representatividade do carioca. Tanto é que Silas de Oliveira, quando cita, você também é sambista, você sabe muito bem disso, quando cita as maravilhas do cenário brasileiro em Aquarela do Brasil, o que ele fala do Rio? Malandros e mulatos. Mas ele não fala de bandido. Né? Ele fala daquela figura do terno branco do Chapéu Panamá que encanta, ele cria um personagem, e personagens nesse universo são personagens vivos. Até mesmo quando eu falo do Zé Pilintra em cena, é um Zé Pilintra vivo, não é uma entidade. Tá? Então, o que acontece? Quando você cita essas maravilhas, você não sabe separar uma coisa da outra. Então, você pega uma figura marginalizada e transforma em marginal.
Aí você pega essa figura marginalizada, transformada em marginal, e você faz o quê? Você associa o marginal. Né? Eu tinha muitos. Eu queria realmente descobrir quem fez aquilo para poder dar uma coça de gato morto até eliminar, sabe? De verdade. E assim, não, sei que eu não vou achar, não vou conseguir rastrear, mas é uma coisa assim que eu, publicamente, né, através do jornal O Dia, me manifestei aquele sentimento. Na verdade, foi uma grande decepção ter minha imagem associada a um camarada aí que não me representa. Péssimo sentimento, né, o Jeff? Péssimo. O Jeff, a gente vai se caminhando para o nosso final. E eu queria saber o seguinte: você desenvolve um trabalho fantástico pelo Brasil defendendo a boa malandragem, né? Também como advogado da entidade Zé Pilintra e possui uma grande sabedoria, como eu já havia dito, não somente da questão da Umbanda e do Candomblé, nas matrizes africanas, mas também de outras religiões. Tá? Como eu falei na sua apresentação, você é também um pesquisador. Qual é a E agora é diferença? escritor. Isso. Qual é a diferença, Jeff, da boa malandragem para a malandragem do mal? E por que você desassocia o seu trabalho como malandro, representante, né, da malandragem, falando sempre para as pessoas que seu trabalho é cultural e não religioso? Você pode explanar isso para a gente? Bom, o trabalho não deixa de ser religioso, até porque existe também a cultura religiosa, né? Então, o maior público é até do trabalho da malandragem, é até o público religioso. Uhum. Eu trago essa desmistificação para que o não religioso também entenda que, fundamentalmente, existem coisas na religião que fazem parte da cultura brasileira, deveria fazer parte, inclusive, dos livros de história, assim como personagens como Zé Pilintra e Maria Navalha e o próprio Tranca-Rua, que foram mártires que não devem nada para nossos mártires históricos, né? Um Zé Pilintra não fez menos do que o Zumbi dos Palmares, por exemplo. Tá? A desassociação da figura do malandro com o marginal é uma coisa simples de raciocínio, você não precisa entender muito de malandragem. É só você entender a palavra malandro. Quando se fala, você é malandro, você é malandro, você se acha, e isso em todo lugar do Brasil, você se acha o quê? Elogiado. Então, a má malandragem, para o bom entendedor, não existe. Porque malandragem não é uma coisa do mal, não é uma coisa para ser maléfica. Se você é inteligente, você tem que ser inteligente. E a reforma do malandro encarnado é todo aquele encarnado que está em terra, que está vivo, que aprecia essa cultura e tem como segmento. É justamente trazer uma reforma para essa cultura da malandragem, desassociando do ilícito. Sendo assim, só de você analisar a palavra, se eu sou malandro, eu sou inteligente. Se eu sou inteligente, eu não vou fazer mal nem a mim e nem aos meus semelhantes, porque senão eu caio, eu não sou malandro, sou otário. Se o malandro fizer qualquer coisa que seja uma coisa má, por exemplo, ele vai ser punido mais cedo ou mais tarde. Então, cadê a malandragem nisso? É burrice, né? A gente desassocia, trazer a malandragem plena como a sagacidade, como a inteligência. Por exemplo, eu citei isso no programa Cultney, né, que é o maior acervo digital da cultura negra. Eu estou aqui respondendo 10, 15 perguntas, mas eu tenho que estar preparado para responder 1000. Por quê? Porque eu estou antevendo situações. Eu preciso saber o que as pessoas querem ouvir para poder já ter uma resposta pronta. Então, já tenho uma resposta pronta para esse tipo de coisa. Inclusive, já dei entrevista até para a Universidade de Harvard, através de um estudante que está fazendo um trabalho, né? Justamente por causa dessa reforma
da malandragem, que é justamente a minha proposta. E não é o seu conceito de malandragem, um novo conceito. Tá? Então, esse conceito traz uma malandragem plena. A gente analisando os nossos antepassados por malandros, a gente analisando os nossos guias espirituais por malandros, nós temos uma certeza: eles cometeram determinados erros que a gente não precisa cometer. Então, a gente precisa trazer a evolução plena para essa malandragem, para essa nova malandragem, né? Eu proponho que, a partir do momento que as pessoas citem o termo malandro, entenda que não é um termo no pejorativo, é um termo bom. E para saber por que é um termo bom, estude, pesquisa, etimologia, história do Brasil. Se não fosse o malandro em si, que era o Bamba, do Quimbundo, que era o negro que defendia com unhas e dentes, com capoeira, com tudo que fosse, a cultura negra não existiria nos dias de hoje. Então, o malandro, historicamente, é muito mais importante do que se imagina. Bem, o Jeff, a entidade Zé Pelintra pode virar patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Sobretudo, o autor, né, dessa proposta é o deputado Átila Nunes, do MDB, e tem a finalidade de enaltecer a entidade. Segundo o deputado, é uma entidade que não tem cunho negativo. Trata-se de uma tentativa de frear ações preconceituosas ligadas à entidade, como a que ocorreu por parte do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Cá para nós foi vergonhoso, lamentável, foi deselegante, foi horrível a atitude, o gesto do prefeito. Você que intitula-se um advogado de Zé Pelintra aqui na Terra, qual a sua percepção? Eu imagino que você deva ter ficado muito alegre, muito contente com esse projeto para tornar, né, o Zé Pelintra como patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou certo ou eu estou errado? Olha, realmente foi uma coisa que surpreendeu, foi uma coisa assim fantástica, mas nada mais, nada menos do que um trabalho que já começou há muito tempo. Inclusive, nós temos uma comissão que foi feita através de um término de um documentário que nós construímos um santuário para o seu Zé na Lapa. Isso aí é novo até para muita gente. Então, a gente está cuidando daquele lugar, estamos fazendo várias coisas. Eu, por exemplo, antes dessa lei sair, eu já fazia trabalhos com o malandro, né, trazendo benefício para a população, que todo 7/7, aniversário do seu Zé, que trabalha comigo, inclusive especialista em tirar pessoas das drogas, ele é especialista nisso. E nós íamos para os Arcos da Lapa, atendíamos os moradores de rua e dávamos sopas e agasalhos. Então, a gente já vem construindo isso há um bom tempo, né? Então, eu só fico feliz que foi nada mais, nada menos do que um reflexo da espiritualidade, uma recompensa pelo trabalho que a gente está fazendo há um bom tempo. Inclusive, o jornalista entrou lá em contato comigo, né, para poder fazer a matéria do seu Zé, e provavelmente até mesmo o meu rosto, que é emprestado aí para tudo quanto é lugar, em homenagem a seu Zé, possa ser associado com essa representatividade do tombo do seu Zé Pilintra como um patrimônio. Não sei, vamos ver até o que aguarde. E nós temos também um filme, um curta-metragem, e que está sendo analisado por TVs aí para poder ser colocado no ar, e um documentário chamado Salve a Malandragem, que mostra até a entronização desse altar lá, desse santuário do seu Zé Pilintra lá nos Arcos da Lapa. Aproveitando aqui para poder pedir para seguir as páginas lá do Santuário do seu Zé Pilintra, e a gente está com vaquinha online também para doação. Quem gosta do seu Zé, para poder fazer uma estrutura que seja protegida, porque todas as vezes que nós fizemos o santuário, ele foi destruído, justamente esse assunto inicial
que nós começamos foi pichado. Tinha uma vez que era pintado, era decorado e era pichado. E aí, logo em primeira mão, foi até bom eu tocar nesse assunto, que tem gente querendo se apossar dessa ideia também, né? Teve um desenhista que foi lá, ajudou a gente, mas a gente cortou ele e descobriu que é puro interesse, tá? Chama-se Emerson Agulha, que ele começou lá e agora ele está querendo se promover através dessa imagem. Então, como eu falei para você, às vezes o próprio religioso atrapalha. Então, eu não sei se o fanatismo é pior do que a intolerância religiosa. Porque hoje em dia, as pessoas não querem seguir o trabalho do malandro encarnado como uma referência da malandragem, como muitos universitários seguem, sabe? Muitos zeladores de terreiro seguem, né? Eu dou curso numa plataforma de Umbanda que tem zeladores de terreiro do Brasil inteiro fazendo esses cursos para poder entender a etimologia, a geografia, da malandragem, aquela coisa toda. Hoje o pessoal quer pegar o chapéu, sair rebolando e se aparecer. Entende? Então, isso atrapalha muito mais até do que o protestante lá destruindo. Jeff, para a gente fechar com chave de ouro esse nosso encontro, você tem medo que o Brasil se transforme em um Estado fundamentalista em que em breve, muito em breve, esses malucos da vida comecem a explodir trens, ônibus, metrô e matar em nome de Deus? Olha, é possível sim, mas o que acontece é o seguinte: tem coisas que a gente tem que reagir, sabe? Se ficar parado, se ficar de braço cruzado, nada acontece. Eu sou o tipo do cara que eu viajo de terno branco, chapéu Panamá em todo lugar desse país. E aí a gente vê, né? Nós temos olhares e olhares, né? E tem olhares, inclusive, ameaçadores. Eu tenho mania de apoiar na bengala mesmo, sabe? É um trejeito meu. O Malandro Encarnado, na verdade, não é um personagem. Esse trabalho existe por causa do meu avô, que era dessa origem, não falo religiosa, falo da origem cultural, da origem histórica. E a gente vai levando isso de geração para geração. O próximo é meu filho, Jeff Duarte Júnior, já está aí galgando aí esse caminho, né? E a gente precisa também entender que malandro ele só se aborrece com uma coisa, quando tenta tirar ele como otário, né? Você me viu em diversos trabalhos até hoje e vê que eu não paro muito em trabalho. Geralmente o trabalho que eu não paro é porque alguém tentou me passar a perna. E aí descobre a malandragem da pior forma possível. Descobre a malandragem se defendendo. Então, eu creio que a gente tem que se defender também. Infelizmente, tem lugares que eu ando apoiando a bengala, tem lugar que eu já ando com a bengala segurando aqui para, se alguém tentar me atacar, eu vou me defender. E isso também serve para o jurídico, sabe? Você é religioso, você é de terreiro, você é de matriz africana, ofendeu, falou besteira, grave, vai lá e bota um processo. Se você não conseguir um advogado particular, procura a Defensoria Pública. Terreiro também, né, que estão aí em vista marginal, essa coisa toda. Vende o terreiro, procura um lugar neutro e vai para um lugar neutro, deixa eles, sabe? Porque o malandro em si, ele é aquele que não gosta do sistema. Você falou, política disso, política disso. Eu procuro levar a minha vida da forma que a política não atrapalha a minha vida. Eu trabalho por minha própria subsistência, criando coisas, criando livros, criando performance artística, criando determinadas coisas. As coisas estão assim desde que o Brasil é Brasil. Não começou agora, tá? A gente não sabe se melhora ou se piora, mas a gente sabe que a gente também pode construir o nosso métier. Certeza. Jeff, foi muito bom esse encontro com você. Como eu disse, você é um cara muito batalhador, humilde, guerreiro, que vai à luta, que pesquisa e que tem um trabalho dentro dessa questão, como a gente abordou, né, da desmistificação e também dentro da propositura que você tem dentro da sua religião,
que eu acho isso de fundamental importância. Eu quero te agradecer de coração por você ter aceito o meu convite. Eu fico muito feliz por você ter exposto aqui as suas ideias e deixar como recado para toda a população brasileira dizer não ao preconceito e à intolerância religiosa. Esse foi o motivo maior do nosso encontro. Nós que somos, eu hoje sou acadêmico em direito, acadêmico em jornalismo, mas não me desvirtuei e jamais irei me desligar da música, ou seja, a arte estará sempre comigo. Você é um cara que tem conhecimento, passa isso com muita propriedade e é isso que eu quis, por isso que eu quis te chamar aqui, para que você transmitisse como participante, como partícipe da sua religião, que sente na pele, né, esses olhares, essa coisa toda que tentam, na verdade, tentam destruir, denigrir, rebaixar a Umbanda, o Candomblé, as matrizes africanas de uma maneira em geral, mas eles não vão conseguir. Por quê? O Brasil é um Estado laico, a Constituição te garante e me garante o direito ao culto, à diversidade religiosa. Enquanto nós tivermos essa nossa Constituição vigente, ninguém poderá. Eles podem tentar, mas não irão conseguir nos destruir, não conseguirão nos colocar uma mordaça. Portanto, Jeff, faça aqui suas considerações finais. Meu muito obrigado a você. Fica à vontade. Então, a princípio, gostaria de agradecer, né, mais essa parceria, que a gente já tem parceria tanto de trabalho quanto de amizade há um bom tempo, já foram quase 10 anos aí, né? A gente eu lembro a primeira música que você fez por um dos meus primeiros grupos de apresentação, aquela coisa, e a gente acabou tendo aquele contato, e aí eu fui fazendo trabalho atrás de trabalho, você vem musicando. Hoje em dia fez até homenagem para o meu filho, né? Uma coisa assim que artisticamente eu fiquei muito feliz, porque não é qualquer artista que tem uma música em homenagem, né? E a gente já tem 3 ou 4. Então, Vem mais por aí, gratidão vem mais sempre. por aí. Vamos que vamos. Vem mais trabalho também, né? Se Deus quiser. Gratidão sempre. Conte comigo sempre. O que precisar, estamos por aí. E se for para falar não à intolerância, não ao preconceito, a gente vai, dessa vez, com bengalas e navalhas de volta. É para lutar mesmo. Jeff, muito obrigado, um grande abraço. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Tchau, até um próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado a você. Quem é malandro, assina embaixo. Isso aí. Tchau.